Outro dia eu estava comentando sobre o ser humano ser um bichinho muito frágil e dependente, muito mais que os outros bichinhos naturais da natureza, né? Um cachorro, um lobo, uma tartaruga, uma águia, logo ganham autonomia e parece que se configuram rapidamente para essa autonomia de vida. O ser humano é mais lento, ele precisa de um cuidado. Um ser humano jogado na natureza, ele vai morrer rapidamente, porque um bebezinho, né, não sabe fazer nada por si próprio, nem se alimentar, nem se virar, nem se locomover, nada. Então essa figura dos cuidadores, geralmente colocada nos pais, mas pode ser os avós ou qualquer outro que se coloque para cuidar daquela criança, assume esse papel que passa a ser o faz-tudo, o herói, o Deus, né? Esse arquétipo dos heróis é reforçado pela própria religião, que projeta a ideia de Deus, um herói, um faz-tudo, um salvador. Eu não estou entrando no mérito, tá? Mas isso está presente na gente desde sempre. Vem lá dos pais, se projeta na religião, se coloca nas escolas, por exemplo, quando o professor muitas vezes se põe nessa atitude vertical, hierárquica, substituindo naquele momento os pais. Talvez seja a primeira substituição dos pais quando você vai para a escola, porque até então você estava ali totalmente protegido, né? Vivendo somente aquele ambiente e somente consciente da existência deles como realidade. Outras existências aos poucos vão ocupando espaços e fazendo parte da sua realidade, que aos poucos vão aumentando, incluindo os professores, né, os ensinadores. Então na gente é formado, e talvez até por uma questão de sobrevivência, essa imagem do herói. Agora, isso é estimulado pela cultura. Se começa naturalmente como um software, né, já pré-instalado na gente, aos poucos isso vai se desenvolvendo, se espalhando, se projetando, como por exemplo eu dizia, na religião. Até porque, o André, como a gente vive nessa condição de enxergar por contrastes, o entendimento do que é o bem e o que é o mal nos ajuda nessa percepção. Ao longo da vida, a gente vai fazendo pequenos julgamentos do que é certo, do que é errado, do que é bem, do que é mal. Isso nos ajuda a encontrar o nosso caminho e é necessário até para a convivência, né? A gente precisa estabelecer limites, leis, regras de certo e errado, de bem e de mal, ainda que tudo isso seja relativo. Fazendo um parênteses, eu não relativizo a existência do bem ou do mal. Bem ou mal existem, né? Mas o que eu relativizo é o nosso entendimento do que é o bem ou o que é o mal, porque isso está em movimento. Mesmo aquilo que eu, pessoalmente, não consigo enxergar nenhum vislumbre de bem, e há situações na vida assim, eventualmente podem carregar relances daquilo que seja bom, ainda que eu não veja, porque eu sei que nada é absoluto na minha experiência fragmentada. Mas como referência, a gente vai criando essas figuras dos heróis e dos inimigos, do bem ou do mal. É a partir desse entendimento que se formam nações, que se formam exércitos, que se formam religiões, que se formam partidos políticos, e muita coisa carrega esse arquétipo que eu há pouco descrevia, que provavelmente nasce de uma condição instintiva humana, até de sobrevivência. Mas eu defendo que, ainda que os instintos sejam inevitáveis e necessários, né, eles devem ser, ao longo do meu amadurecimento, substituídos por consciência. Sobre o instinto eu projeto questionamento, eu projeto consciência, e eu passo a encarar aquele instinto e quem sabe diminuir a pulsão dele em mim. Quantos instintos animais e selvagens nós bichos humanos ainda carregamos, mas que pode ser modificado na medida em que a gente enxerga e questiona. Um ser só instinto é um ser animalesco, né? Aliás, essa é uma das críticas minhas a esse momento em que nós vivemos, onde as pessoas estão sendo estimuladas a viverem por instinto, né? E justamente esse instinto carregado aqui do certo e do errado, do bem e do mal, de Deus ou do diabo. A gente está vivendo agora o final de uma eleição política onde, na minha opinião, só se alimenta isso. Só se alimenta o instinto do medo, só se alimenta o instinto do herói, do salvador, do demônio, do tudo vai acabar, do tudo a não ser. É essa o arquétipo que convenientemente cabe numa eleição, mas cabe em tudo, né? Então, infelizmente, se eu, o André, você não projetarmos sobre isso luz do questionamento, se a gente não se colocar fora da margem de massa, das ideias de massa, das certezas da massa, do que é conveniente para a massa, e na realidade essas conveniências de massa geralmente são conveniências para poucos, né?
que se sustentam na massa, mas que a massa mesmo não servem, a não ser os poucos. Se a gente não projeta sobre isso reflexão, André, a gente vai viver nessa busca de um herói, de um Deus, de um Salvador e de um Rei. Eu tenho pensado muito sobre o deslocamento desse sentimento religioso, já falei sobre isso mais aprofundadamente aqui no nosso encontro, por exemplo, na política, né? É impressionante, assim, repara como esse sentimento de acreditar num Salvador, né? De não questionar, de aceitar todas as narrativas, de assumir um apocalipse, né? E também uma regeneração, uma salvação, são arquétipos da religião. Isso foi deslocado de maneira sorrateira hoje e sequestrado pela política, né? De uma maneira muito imperativa. Hoje quem não se enxerga dentro desse ambiente religioso, e eu não estou definindo isso de um lado ou de outro, eu acho que os dois lados se alimentam demais e promovem demais essa condição. Quem não se alimenta disso se sente à margem dessa grande congregação confusa e cheia de miragens que é o tempo onde nós estamos vivendo hoje. Enfim, então isso está muito mais presente no nosso caminho do que a gente pode imaginar, André. Cabe a cada um de nós questionar a si próprio, né? Onde é que eu me encontro nesse contexto? Porque, como eu sempre digo, é muito fácil a gente transferir a nossa crítica para a sociedade, para a humanidade, para esse ou para aquele personagem, e não perceber que antes de tudo isso está acontecendo dentro de mim. Onde é que eu me coloco nesse ponto? Onde é que eu estou buscando os meus heróis? Que tipo de demônios também eu tenho eleito no meu caminho? É fundamental que a gente faça isso. Rádio Inverso.